A partir de agora, nós vamos falar desse rapaz que aí está. Tá certo? Quem é esse indivíduo? O nome dele é bem estranho, mas ele é conhecido pela história da filosofia como Platão. Qual é a contribuição que Platão nos dá, tá, no que diz respeito à construção do conhecimento? Da mesma forma que Sócrates, da mesma forma que os sofistas, eles partem de um ponto, ou então ele parte de um ponto para que a gente, tá, construa gradativamente esse conhecimento. E que ponto é esse? Tá? Primeiro vamos trabalhar aqui Platão a partir de alguns referenciais. Nós vamos falar de Platão a partir da sua biografia, quem era Platão. Depois nós iremos exatamente falar de Platão a partir da sua teoria, como ele pensa a construção do conhecimento. E a partir desse pensar, dessa maneira de construir o pensamento, a gente vai contemplar os caminhos que ele nos deu para que a gente construa, tá, o conhecimento. Primeiro, vamos trabalhar a biografia de Platão. Diz aí, Platão era um discípulo de Sócrates, ou seja, um seguidor. Platão era proveniente de uma família ateniense rica e famosa. Tá? Então você já nota que ele sai um pouquinho daquela perspectiva do sofista professor, tá? Porque ele participava de uma vida, tá, de pessoas com prestígio, com dinheiro, e que tinha ao seu lado, tá, o que o pessoal chamou de ócio, o tempo, tá, que estava disponível só para pensar, só para refletir. Isso era uma prerrogativa, era exatamente o privilégio das pessoas que tinham dinheiro, das pessoas que tinham, tá, posses na Grécia Antiga. De acordo aí com a história, tá, o nome dele não era Platão, era Aristóteles, como você está vendo aí no slide. Platão viria a partir, tá, do fisiologismo dele. Um ombro bastante largo, ou então uma testa larga, enfim, um homem que tinha aí, tá, um corpo bastante aí avantajado, tá, o que a gente chama hoje do cara bombado, né? E a partir desse corpo avantajado, tá, passou a ser denominado de Platão, mas o nome dele seria exatamente Aristóteles. Então essa é a biografia. A partir do momento que ele resolveu pensar, tá, o conhecimento, ele fez uma indagação, que é bastante interessante para que a gente perceba. Tá? Ele, para falar do conhecimento, ele colocou a seguinte ideia: como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento e como pode identificá-lo se não sabemos o que é? Então, essa foi, tá, a pergunta que deu início aos questionamentos feitos por Platão acerca de como o conhecimento é construído. E se você analisar bem essa frase, esse questionamento, ele é bastante pertinente, ele é bastante inteligente. Tá? Por quê? Como é que a gente pode falar de uma coisa que a gente não conhece, que não nos foi apresentado? Tá? Se eu chegar para você e pedir que você fale, tá, de um instrumento que você nunca viu, você vai ficar engasgado, você vai ficar enrolado, você vai ficar gago. Por quê? Porque se você nunca viu aquilo que eu estou te mostrando, automaticamente você não tem como falar sobre. Agora, se eu pedir para você falar de uma caneta, de um lápis, ou então seu celular, como você já conhece, tá, esses instrumentos, você tem como falar de cada um deles, da característica de cada um deles, e aí significa que você tem esse conhecimento armazenado. Tá? E aí ele colocou uma ideia interessante. Se a gente tem que construir o conhecimento a partir daquilo que a gente desconhece, a gente tem que ser apresentado. E como é que a gente é apresentado? Aquilo que a gente não conhece, através daquelas situações que nós comentamos. Ok? As situações diárias, as perturbações diárias que eu e vocês passamos, é exatamente a fonte do conhecimento. É o desconhecido que Platão nos coloca, tá? E esse desconhecido tem que ser desvendado,
tem que ser racionalizado, de modo que ele se transforme em conhecimento. Nota como é interessante essa visão dele? Tá? As situações se apresentam, os problemas existem, para que a gente todo dia encontre uma solução diferente. É por isso que nós temos que valorizar o nosso dia a dia, é por isso que nós temos que valorizar as situações que nos apresentam e nunca negligenciar cada momento vivido. Por quê? Porque o momento nunca se repete. Tá? E aí, se o momento nunca se repete, você vai lembrar de Platão. Por quê? Se esse momento não se repete, aquilo que o momento te trouxe e você não levou em consideração, você vai ter dificuldade de vê-lo ou tê-lo novamente. Portanto, a gente tem que aproveitar todos os momentos. Ok? E aí, você automaticamente nota que ele não está falando uma coisa extraordinária. Não está falando uma coisa que é difícil de nossa compreensão. Está falando de coisas que são palpáveis, concretas, que são coisas do nosso dia a dia. Né? O momento que a gente está vivendo hoje. A situação que a gente está vivendo hoje. Eu dando aula para vocês a partir de um computador, você assistindo aula a partir de um celular. Isso é novo para todo mundo. Se você perguntar como é que a gente aprendeu, nós aprendemos em função das circunstâncias que se apresentam. E eu tenho certeza que a partir do momento que você aprendeu a entrar no Classroom, tá? Aprendeu a participar da aula, considerando que alguns colegas seus não sabem, tá? Eu tenho dificuldade de entrar, tá? Você automaticamente se sente não superior a eles, mas se sente bem. Por quê? Porque você conseguiu superar essa barreira tecnológica. Você conseguiu superar aquilo que para muita gente está sendo uma trava, está sendo um problema para assistir. Portanto, é nesse momento que a gente se nota o quê? Se nota racional, se nota exatamente aí inteligente, porque a situação se apresentou e automaticamente a gente aproveita essa situação para contorná-la e a partir daí construir o nosso conhecimento. Com certeza, quando vocês tiverem, tá, que conversar com alguém, bater o papo com alguém, ou então dar uma cantada legal, ou então queixar alguém, vai ser extremamente chique não fazer pelo WhatsApp normal, mas fazer através de uma videoconferência. Vai lá bater um papo com a menina no Meet, bater um papo com o garotão no Meet. Isso aí já faz parte de um aprendizado que você está tirando agora. Né? Até porque tem hora que a gente tem dificuldade de escrever bem no WhatsApp. Então, se escrever não é a minha praia, mas eu posso falar bem. Então, através do Meet, eu posso desenrolar bem essa situação. Então, note que aquilo que é desconhecido e que se apresenta, tá, tem que ser desvendado e transformado em conhecimento. E como é que Platão fala sobre isso? Ele tem aí a ideia do dualismo, a existência de dois mundos. Olha os dois mundos, eu vou ler para você. Primeiro mundo de Platão significa mundo das formas ou ideias, inteligível. Platão diz que a alma traz consigo, desde o seu nascimento, um conhecimento prévio, a priori, que lhe permite identificação do objeto, o chamado conhecimento inato. Aí eu vou parar por aí e vou te explicar. Segundo aí Platão, a gente já nasce com uma bagagem. Tá? Dentro da filosofia é chamado de reminiscências. A gente já nasce com a bagagem, só que ela está um pouquinho desorganizada. E como é que a gente vai organizar essa bagagem de conhecimento que a gente já traz desde o nascimento? A partir, tá, das situações que se apresentam. Daí ele dizer que o conhecimento é inato. Tais conhecimentos, continuando a leitura do texto, tais conhecimentos são as ideias ou formas que residem no mundo inteligível, ou seja, que já está armazenado na nossa cabeça, que já faz parte das estratégias de vida que a gente desenvolveu para resolver determinados problemas. Continuando, fora do tempo e do espaço, os objetos do mundo comum organizam as estruturas conforme essas ideias ou formas primordiais, mas não são capazes de revelá-las em sua plenitude, sendo apenas imitações imperfeitas. Ou seja, o que a gente vai construindo no nosso dia a dia, tá? Vai organizando aquelas ideias que estão na nossa cabeça e a partir dessa organização a gente começa a resgatar o conhecimento que a gente tinha e agregar mais conhecimento ainda.
Agora, para que esse mundo das formas e das ideias, o mundo inteligível, aquele conhecimento que já é inato, tá, saia, a gente tem que se deparar com outro mundo, um mundo concreto e sensível. A gente conhece o mundo a partir de quê? A partir dos nossos olhos, a partir do nosso olfato, paladar, a audição, né? A visão, como já foi colocada. A partir do momento que a gente começa a utilizar os órgãos do sentido, significa que o mundo está se apresentando para nós. Tá? E a partir do mundo, tá, que está se apresentando à nossa frente, há uma necessidade de a gente conhecer para continuar caminhando na vida. Continuar crescendo cada vez mais enquanto conhecimento, continuando aí a crescer a partir, evidentemente, da condição de um ser humano inato, de um ser humano que já trazia uma bagagem. E aí você pode perguntar, o que é a existência de dois mundos? Segundo Platão, para que o conhecimento se construa, eu vou juntar esses dois mundos. Tá certo? Eu tenho que juntar esses dois mundos para que a coisa se efetive. Aí eu vou jogar isso aqui para você. Tá? Olha aí. Como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento? Tá? Eu junto o mundo das formas com o mundo concreto e sensível e a partir daí eu vou ter a construção do conhecimento. Segundo Platão, atingir o conhecimento implica converter o sensível ao inteligível, ou seja, despertar, reviver, relembrar esse conhecimento esquecido. Você lembra que ele comentou que esse conhecimento já existe na nossa cabeça? A partir do momento que você se depara com a situação, a gente resgata aquilo que estava na cabeça enquanto conhecimento. Tá certo? Desta forma, a alma se liberta das aparências para se abrir ao conhecimento. Ou seja, a gente sai daquela ideia de só ver para perceber, tá? E conhecer. Aí eu vou te dar um exemplo. Se você está diante de um equipamento, seja ele qual for, e você nunca o utilizou, se você nunca viu, você está exatamente aonde? Você está no mundo concreto e sensível. Tá? Por quê? Você está olhando para o equipamento, você está pegando no equipamento. Agora, como é que eu vou aprender a usar esse equipamento? Esse equipamento que eu estou pegando, esse equipamento que eu estou vendo, esse instrumento deve ter todo um mecanismo que eu tenho que aprender para fazer um bom uso dele. A partir do momento que você abre a interrogação e busca, evidentemente, aí usar, você começa a sair do mundo sensível para o mundo inteligível. O mundo que você vai racionalizar aquilo que você está vendo, você vai exatamente transformar aquilo que você está vendo em conhecimento. E aí eu vou te dar uma ideia. Porque é que toda vez que a gente compra um equipamento, seja ele qual for, vem sempre um manual, tá, de uso. O equipamento que você está vendo é o mundo concreto e sensível. Tá? O manual para você usar é o mundo inteligível, é o mundo das ideias. Percebe assim? A partir do momento que você está lendo o manual e você está entendendo o manual, significa que aquilo que você atentou, vai estar automaticamente, na tua cabeça. Tu já tinha esse conhecimento, foi agregado, foi somado outros conhecimentos, e quando você terminar de ler o manual, você volta para o equipamento e automaticamente você tem, todo o equipamento sendo aí bem usado, porque você usou a partir daquele manual. Aquele manual vai apresentar exatamente o mundo inteligível. Quando você estava só olhando para o equipamento, só olhando para o instrumento, você estava no mundo sensível.
Se eu junto o mundo sensível ao mundo inteligível, eu tenho o quê? A construção do conhecimento. Quando você vê alguma coisa, tá? Mas você não sabe o que é, você continua no mundo das aparências. Para nós, a gente continua no achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Enquanto a gente não conhecer a pessoa, conhecer o instrumento, conhecer o assunto, a gente fica somente no mundo das aparências. E quando a gente fica no mundo das aparências, pessoal, a gente fica refém da opinião dos outros. A gente fica dependendo do que os outros dizem. Então, o que é que o ser humano tem que fazer? De acordo com Platão, tá? Junte o mundo sensível, o mundo das aparências, com o mundo inteligível. Aquele mundo inteligível que seria exatamente aí o mundo que vai te levar à construção do conhecimento a partir da razão, a partir da racionalidade, a partir da sua capacidade, tá, de ver, perceber, discutir e conhecer aquilo que se apresenta. Tá certo? Vou te dar um exemplo legal para a gente fechar essa aula. Como é que você diz que conhece a pessoa se você nunca falou com ela? Se você nunca discutiu com ela? Se você nunca trocou uma ideia com ela? Tá? Se você nunca conversou com a pessoa, nunca discutiu com aquela pessoa, você continua apenas no mundo das aparências. A partir do momento que você passa a conversar com a pessoa, passa a discutir com aquela pessoa, passa evidentemente a conhecê-la melhor. E a partir do momento que você a conhece, você vai aprender a lidar com ela. E aí, tá? Para a gente fechar essa aula, pergunto, você está tendo um ótimo momento de conhecer seus pais e os seus irmãos? Está tendo aí um ótimo momento de sair do mundo das aparências para exatamente ir para o mundo do conhecedor, para o mundo do inteligível, para o mundo das pessoas que racionalizam as situações e dessa racionalização tira o conhecimento necessário.